A história real sobre o filme A Profecia e o Anticristo. Você realmente acredita que A Profecia foi apenas mais um filme de terror? E se eu te dissesse que o personagem Damien Thorn não surgiu apenas da mente criativa de David Seltzer, mas sim de uma narrativa construída com extremo cuidado para encobrir algo muito mais obscuro? Uma verdade que forças influentes vêm escondendo há décadas. Hoje vou revelar a história que nunca deveria vir à tona. Tudo começa em Roma, no dia 6 de junho de 1946. Uma data que mais tarde seria associada à ficção de horror, mas que na realidade marcou o nascimento de uma criança, cuja existência desencadearia uma sequência de acontecimentos inexplicáveis, atravessando continentes e gerações. Seu nome não era Damien, pelo menos não no início. De acordo com documentos mantidos em sigilo pelo Vaticano até 2067, seu nome verdadeiro era Robert Thorn, sem qualquer ligação oficial com o personagem fictício. O momento do nascimento não foi coincidência. O caos do pós-guerra oferecia o cenário ideal para esconder qualquer anomalia. O parto ocorreu em um pequeno hospital privado nos arredores de Roma, uma instalação que, semanas depois, foi consumida por um incêndio misterioso. 3 semanas após o nascimento, o local foi completamente destruído, junto com todos os registros. Os 7 funcionários presentes no parto morreram em um intervalo de 18 meses, em circunstâncias diversas. Atropelamentos sem responsáveis identificados, quedas fatais, afogamentos e vazamentos de gás. As investigações oficiais não encontraram conexões. Tudo foi tratado como mera coincidência. A criança acabou sendo adotada por um diplomata americano em missão na Itália, um detalhe que lembra bastante a trama do filme. Mas o que a ficção alterou foram os nomes e as circunstâncias exatas. Segundo documentos desclassificados em 1998 e rapidamente removidos, a adoção foi intermediada pelo cardeal Stephen Valente, que mais tarde seria encontrado morto em seus aposentos, com a garganta cortada de forma extremamente precisa, utilizando um instrumento nunca identificado. O caso jamais foi solucionado. A família Thorn retornou a Washington em 1947. Durante 5 anos, nada de anormal foi registrado publicamente, mas anotações recentemente digitalizadas da governanta da casa, Maria Cletti, revelam outra realidade. Animais apareciam mutilados na propriedade. A criança falava durante o sono em idiomas que nunca havia aprendido. E a temperatura dos ambientes caía drasticamente sempre que ele entrava. Maria desapareceu em 1952. Seu diário só foi encontrado décadas depois, escondido dentro da parede da casa de sua irmã. Durante anos, acreditou-se que ela havia retornado à Itália, mas não há registros de imigração. Ela simplesmente sumiu. A primeira morte diretamente ligada a Robert ocorreu em seu 5º aniversário. Um fotógrafo contratado para registrar a festa foi encontrado enforcado em uma árvore no jardim da família. O caso foi tratado como suicídio, apesar de ele ter recebido uma promoção recente e comprado alianças de noivado no dia anterior. Suas fotografias desapareceram sem deixar vestígios. Aos 7 anos, Robert passou a estudar na St. Matthew's Academy, na Virgínia. Em poucos meses, 3 professores pediram transferência. Um deles abandonou completamente a carreira e se internou em uma clínica psiquiátrica em Maryland. Seus registros mencionavam repetidamente os olhos do garoto e uma escuridão que parecia existir por trás deles. Ele morreu 3 meses depois, oficialmente por suicídio, apresentando 37 ferimentos. Mesmo com o padrão se tornando evidente, nenhuma conexão foi reconhecida publicamente. A influência e o status diplomático da família garantiam que tudo permanecesse superficial. Problemas desapareciam. Pessoas também. Em 1955, um incêndio atingiu a capela da escola durante uma missa de Natal. Robert, então com 9 anos, constava na lista de presença, mas não foi encontrado no local. 5 crianças morreram.
A causa oficial foi falha elétrica. Os registros de manutenção dos anos anteriores simplesmente desapareceram. Em 1956, a família foi transferida para Londres, oficialmente por motivos diplomáticos, mas documentos parcialmente revelados indicam que a mudança foi recomendada após uma série de incidentes considerados preocupantes demais para permanecerem nos Estados Unidos. Em Londres, Robert estudou na Harrow School. Seu desempenho acadêmico era excepcional, mas professores relatavam um comportamento emocionalmente perturbador, marcado por frieza extrema. 3 colegas de dormitório passaram a sofrer de terrores noturnos. Um deles jamais se recuperou. Um zelador da escola mantinha registros pessoais sobre eventos estranhos. Entre 1957 e 1959, ele documentou diversos casos de animais encontrados em posições ritualísticas dentro do campus, sempre próximos a locais onde Robert havia sido visto anteriormente. O zelador foi demitido por alcoolismo e semanas depois apareceu morto. Em 1960, a família retornou a Washington. Agora com 14 anos, Robert havia se tornado carismático, influente e perigosamente persuasivo. Seu círculo social era composto apenas por filhos de famílias extremamente poderosas. Eles se autodenominavam a Assembleia. Anos depois, cartas pertencentes a Michael Harrington, filho de um senador, revelaram detalhes sobre esse grupo. Harrington morreu em um acidente em 1962, e seus pertences, incluindo as cartas, nunca chegaram à família. Registros indicam que foram processados, mas desapareceram sem explicação. A influência da Assembleia cresceu silenciosamente. Em 1965, seus membros já estavam infiltrados em universidades como Universidade Harvard, Universidade Yale e Universidade de Oxford, atuando em áreas estratégicas como ciência política, religião, arqueologia e comunicação. Robert ingressou em Harvard, onde estudou civilizações antigas e mitologias religiosas. Seu orientador começou a demonstrar preocupação com sua obsessão por profecias apocalípticas e cultos antigos. Relatórios foram enviados discretamente a um colega em Princeton. Ambos morreram em 1968, com um mês de diferença, em circunstâncias distintas, mas igualmente suspeitas. A tese de Robert nunca foi arquivada. Uma busca realizada anos depois não encontrou qualquer registro de sua existência, apesar de evidências apontarem que ela havia sido concluída. O destino desse trabalho permanece desconhecido até hoje. O que havia ali só pode ser reconstruído a partir de fragmentos deixados nas anotações de Chambers, onde surgem paralelos inquietantes entre antigos rituais de fertilidade sumérios e estruturas modernas de poder associadas à interpretação do Apocalipse 13, além de uma teoria perturbadora envolvendo linhagens de sangue. Após sua passagem por Universidade Harvard, Robert simplesmente desapareceu dos registros públicos por 3 anos. Nenhum histórico profissional, nenhuma movimentação financeira, nenhum documento de viagem. Um vazio absoluto. Um fantasma. Mas ele não estava parado. Testemunhas o situariam posteriormente em Roma, Jerusalém e Bagdá, sempre em locais de profundo significado religioso e arqueológico, sempre acompanhado por membros da Assembleia, sempre com acesso a áreas restritas. Ele reapareceu assumindo um cargo em um influente grupo estratégico ligado ao Departamento de Estado. Sua especialidade: conflitos religiosos e estruturas de poder em países em desenvolvimento. Em apenas 2 anos, contribuiu com diretrizes aplicadas em 6 nações diferentes. Pouco tempo depois, todas enfrentaram ondas de instabilidade civil sem precedentes. Milhares morreram, governos mudaram, relíquias antigas desapareceram de museus e coleções privadas. O padrão persistia. Robert Thorne passou a circular entre consultorias, centros de análise e projetos privados. Nunca se expunha diretamente, nunca sob os holofotes,
Sempre próximo do poder, governos caíam, conflitos surgiam, tensões religiosas aumentavam exatamente onde sua influência era percebida. Coincidência, diziam as autoridades, apenas estatística. Enquanto isso, os membros da Assembleia se infiltravam em setores estratégicos, mídia, finanças, educação, governo. Uma rede silenciosa, invisível à primeira vista, mas impossível de ignorar quando se aprende onde olhar. Suas comunicações evoluíram, passando a utilizar referências codificadas em publicações acadêmicas e transações aparentemente comuns. O conteúdo revelava uma agenda coordenada, focada em datas e locais de relevância religiosa. Em 1975, algo inesperado aconteceu. Um roteirista chamado David Seltzer escreveu um filme sobre uma criança demoníaca chamada Damien Thorne. As semelhanças com a infância de Robert eram perturbadoras demais para serem ignoradas. A adoção em Roma, as mortes inexplicáveis, a figura paterna influente. Detalhes que nunca foram públicos surgiam na tela como ficção. A produção do filme foi marcada por incidentes estranhos, descargas elétricas, falhas técnicas, mortes inexplicáveis. Um tratador de animais morreu em circunstâncias semelhantes às retratadas na própria obra. A imprensa tratou tudo como marketing, mas dentro da indústria, muitos sabiam que havia algo além. Após o lançamento, Robert mudou oficialmente de identidade. Os registros foram selados por ordem judicial. Sua nova identidade permanece desconhecida até hoje, embora análises de padrões de escrita indiquem que ele pode ter vivido sob múltiplas identidades entre 1976 e 1990. O próprio Seltzer tornou-se cada vez mais recluso. Em entrevistas raras, evitava falar sobre a origem da história, atribuindo-a a estudos religiosos e imaginação criativa. Em 1981, declarou a um repórter do Los Angeles Times que, às vezes, sentia que a história o havia encontrado, não o contrário. Anotações não publicadas do jornalista revelam algo mais inquietante. Seltzer parecia genuinamente assustado. Quando questionado se conheceu alguém que inspirou o personagem, desviou. Durante a entrevista, olhava constantemente por cima do ombro do repórter, como se alguém estivesse ali. Durante os anos 80, a Assembleia expandiu sua influência global. Seus membros ocupavam cargos estratégicos em diversos continentes. Expedições arqueológicas financiadas por suas fundações passaram a focar em locais citados em textos apocalípticos antigos. Os artefatos recuperados raramente eram catalogados. Muitos simplesmente desapareciam. Registros acadêmicos eram apagados. Em 1989, na Universidade Columbia, a pesquisadora Sarah Keller começou a perceber um padrão. Seu trabalho, inicialmente voltado à catalogação de artefatos religiosos desaparecidos, revelou indícios de remoção sistemática e deliberada. Seus registros apontavam para objetos ligados simbolicamente a profecias do fim dos tempos, presentes em diversas tradições. Keller morreu em 1990 em um incêndio classificado como falha elétrica. Sua pesquisa foi destruída. Cópias de segurança desapareceram. Um colega, Marcus Reed, tentou continuar o trabalho em segredo. Foi encontrado morto no ano seguinte. Caso encerrado. Na década de 90, a influência da Assembleia avançou para o ambiente digital. Fóruns iniciais da internet, moderados por indivíduos ligados ao grupo, promoviam discussões sobre profecias e linhagens. Conteúdos desapareciam sem explicação. Usuários curiosos demais tinham contas invadidas, dados vazados. Em 1996, um pacote anônimo chegou ao jornalista investigativo Peter Kaufman. Dentro, cópias de documentos conectando Robert a diversas mortes inexplicáveis, além de evidências de sua atuação sob nova identidade. Kaufman iniciou uma investigação meticulosa, registrando tudo em arquivos criptografados.
3 meses depois, seu apartamento foi invadido. Nada foi roubado, exceto seus registros. 2 semanas depois, ele desapareceu. O backup automático de seus arquivos foi corrompido de forma irreversível. Apenas fragmentos restaram, mencionando repetidamente a criança que se tornaria homem e a preparação para o tempo marcado. A história poderia ter terminado ali. Mais um nome perdido, mais um rastro apagado. Mas em 2001, um backup de servidor de um antigo fórum foi descoberto por um estudante de pós-graduação que estudava comunidades religiosas online. As mensagens privadas entre moderadores mencionavam RT e confirmavam que ele ainda estava ativo, sob outra identidade. Havia também referências a uma convergência iminente, preparativos para o ano de 2026. O estudante, Miguel Santana, publicou suas descobertas em um periódico acadêmico obscuro. O artigo foi retirado poucos dias depois. Seu apoio acadêmico desapareceu. Seu acesso à universidade foi revogado. Ele abandonou tudo e retornou ao México. Em 2005, vazamentos de e-mails de um influente grupo estratégico revelaram discussões sobre sítios arqueológicos que precisavam de atenção especial antes de uma data específica. A data não era mencionada, mas os locais coincidiam com áreas associadas a cultos ancestrais e profecias apocalípticas, exatamente o foco da tese desaparecida de Robert. Os envolvidos ocupavam cargos em agências culturais, empresas de segurança e organizações religiosas. Jornalistas que tentaram investigar encontraram portas fechadas, documentos sigilosos e fontes que, de repente, se recusavam a falar. Uma repórter, Helena Morales, decidiu continuar mesmo assim. Suas anotações foram encontradas em seu apartamento em 2007. Ela não. O caso segue sem solução. Em 2017, o padre Paulo Raudi, arcebispo aposentado do Vaticano, concedeu uma entrevista a um documentarista italiano e, durante a conversa, mencionou arquivos confidenciais que havia consultado ao longo de sua carreira, incluindo registros sobre um nascimento ocorrido em Roma, em 1946, selados por ordem direta do alto escalão da igreja. Mas a entrevista nunca foi exibida, pois no dia seguinte todo o equipamento do cineasta foi roubado, e 1 semana depois, o padre sofreu um AVC e perdeu completamente a capacidade de se comunicar, levando ao abandono definitivo do documentário. E então surge a pergunta inevitável: o que aconteceu com Robert Thorne e onde ele está agora, sendo que tudo indica que ele continua ativo com sua identidade escondida sob múltiplas camadas de registros falsificados e proteções legais, enquanto os membros da Assembleia seguem ocupando posições estratégicas ao redor do mundo, e a agenda desse grupo foi reconstruída a partir de fragmentos vazados, comunicações interceptadas e documentos parcialmente recuperados, todos apontando para o mesmo foco, um evento específico previsto para dezembro de 2026, marcando os 80 anos daquele nascimento em Roma, com referências à convergência e ao tempo marcado aparecendo repetidamente nos poucos registros disponíveis, enquanto cálculos astronômicos indicam que um alinhamento planetário raro ocorrerá em 21 de dezembro de 2026 durante o solstício de inverno, uma data que também surge em antigos textos descrevendo cenários apocalípticos e a ascensão de uma figura de origem não totalmente humana, levantando a dúvida entre coincidência ou preparação, e levando a questionamentos ainda mais inquietantes, como o fato de Hollywood ter planejado um novo reboot de The Omen com estreia para 2026, ou expedições arqueológicas financiadas por organizações ligadas à Assembleia terem se concentrado recentemente em 7 locais específicos mencionados em profecias antigas. E enquanto você absorve tudo isso, pense no que não foi dito, no que não pode ser dito. Observe os sinais ao seu redor, eventos desconexos, notícias estranhas, e a sensação persistente de que algo está sendo preparado nos bastidores.
Porque essa história não pertence ao passado. Ela está acontecendo agora e caminha para um ponto final, ou talvez um novo começo. E 21 de dezembro de 2026 não será apenas mais um solstício, será o ápice de décadas de preparação, o momento para o qual Robert Thorne, seja qual for o nome que use hoje, direcionou toda a sua existência, com fragmentos sugerindo um ritual destinado a cumprir antigas profecias presentes em múltiplas tradições, narrativas sobre uma criança nascida da união entre o humano e o desconhecido, e linhagens destinadas a alterar a própria estrutura da realidade, não o fim do mundo, mas sua transformação. E você não precisa acreditar, ainda não, apenas observar, prestar atenção aos padrões nos próximos meses, descobertas arqueológicas, desaparecimentos inexplicáveis, mudanças sutis na forma como profecias são tratadas na mídia e locais sendo fechados ao redor do mundo, tudo convergindo e tudo apontando para dezembro de 2026. Porque ao assistir isso você já faz parte do padrão, seu interesse foi registrado e sua presença notada, mas há força na consciência coletiva, e se pessoas suficientes enxergarem, talvez o curso possa mudar ou talvez não. Então lembre-se da data, 21 de dezembro de 2026, a convergência, o ponto culminante de algo iniciado décadas atrás em Roma, o momento para o qual tudo foi cuidadosamente preparado. Observe, questione, e se você realmente entendeu, deixe apenas um sinal discreto, nada que chame atenção, apenas o suficiente para indicar que você também percebeu, porque essa história ainda não terminou. Ela está sendo escrita agora, e querendo ou não, você já faz parte dela. E quando tudo finalmente se alinhar, não haverá anúncios, não haverá alertas, não haverá um aviso final ecoando pelos céus, apenas o silêncio. Um silêncio estranho, pesado, quase vivo, porque as verdadeiras mudanças nunca chegam com alarde, elas se infiltram, crescem nas sombras, se constroem longe dos olhos de quem não está prestando atenção. E quando você perceber, já será tarde demais para questionar tudo o que você ouviu até aqui. Pode parecer apenas uma história, um enigma bem construído, uma narrativa feita para provocar medo. Mas e se não for? E se cada fragmento, cada desaparecimento, cada padrão for apenas uma pequena peça de algo muito maior? Algo que já está em movimento, algo que não pode mais ser interrompido. 21 de dezembro de 2026. Não é apenas uma data, é um marco, um ponto de ruptura entre o que conhecemos e o que está por vir. E quando esse momento chegar, você vai lembrar deste vídeo, lembrar de cada detalhe e principalmente lembrar da sensação de que no fundo você já sabia. Agora me diga, quando esse dia chegar, de que lado você estará se você chegou até aqui? Significa que você viu o que muitos ignoram, que você percebeu o que poucos conseguem enxergar. E isso já diz muito. Se esse conteúdo mexeu com você, se fez você questionar, se despertou algo aí dentro, então você já sabe o que fazer. Se inscreva agora no canal News Web Doc e ative o sino, porque os próximos conteúdos vão ainda mais fundo, muito mais do que a maioria está preparada para ver aqui. Nós não contamos apenas histórias, nós revelamos padrões. Deixe seu like para fortalecer esse tipo de conteúdo e comente algo discreto, algo que apenas quem entendeu realmente vai reconhecer. Isso ajuda mais do que você imagina. E compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa enxergar, porque no final a verdade não é para todos, mas ela sempre encontra aqueles que estão prontos. Nos vemos no próximo vídeo. Music,